E o novo Código Civil Brasileiro entrou em vigor e com ele surgiram dúvidas relacionadas a algumas mudanças. As regras que alteram a aplicação da lei de condomínio, por exemplo, deixaram o cidadão perplexo, já que representam grande divergência entre o condomínio e o condômino. E para falar sobre este assunto e o que mudou com o novo Código Civil, eu converso ao vivo aqui no quadro Direito em Pauta com o especialista em Direito Civil, advogado Helder Queiroz. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Quais foram as principais modificações nessa relação dos condomínios que aconteceu? Luciana, o principal dever do condômino é efetuar o pagamento do débito condominial. Por essa razão, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no último dia 18 de março, deu maior agilidade à execução e à cobrança dos débitos condominiais em que os condôminos deixam de efetuar o pagamento. Isso, de alguma forma, gera divergência. Desprotege quem, por exemplo? Isso dá maior segurança ao condomínio, porque uma vez que o devedor deixou de pagar as parcelas dos cotas condominiais, agora o condomínio poderá propor execução direta, o devedor será intimado para efetuar o pagamento em até 3 dias. Não sendo efetuado o pagamento em 3 dias, pode começar o processo judicial, iniciará outra etapa do processo judicial para a penhora de bens, seja dinheiro do devedor, seja automóveis, podendo chegar até a penhora do próprio apartamento ou que gerou o débito condominial. No caso, para locatário, esse no caso dos proprietários dos imóveis e para quem faz a locação? O locatário também. O locatário pode ter o dever de efetuar o pagamento das cotas condominiais. Porque, na verdade, quem deve o condomínio, em regra, é o proprietário, que é o condômino. Mas, com a lei de locação, prevê que, e normalmente isso acontece na prática, que compete ao locatário efetuar o pagamento do débito. E não efetuando o pagamento do débito, poderá ser objeto também de cobrança do locatário. Essa agilidade muda tudo, porque antes era um processo mais moroso? Antes era um processo mais moroso. Para a cobrança dos débitos condominiais, até 18 de março de 2016, o condomínio deveria entrar com uma ação de cobrança e isso deveria abrir oportunidade de defesa e somente após anos pela demora do judiciário é que haveria uma sentença, que essa sentença iniciaria um processo de execução. Agora, o processo de execução inicia-se imediatamente, o devedor já é intimado para efetuar o pagamento do débito. E teve alguma alteração em relação a valores de juros e multas? Não, nesse ponto, os juros e multa continuam os mesmos. Primeiro, os juros moratórios e os legais, podendo, na convenção de condomínio e em Assembleia Geral, os condôminos estabelecerem multa estabelecerem multa para cada condomínio. Mas existe um teto, porque alguns condôminos reclamam muito do valor abusivo, acima de 20%, por exemplo. Não tem nenhuma questão que possa, de alguma forma, regulamentar essas cobranças, essas taxações? A multa, os condomínios, a convenção de condomínio faz lei entre os condôminos. Então é possível que a convenção de condomínio estabeleça multa. O Código Civil não estabelece um limite para essa multa. Aliás, estabelece um limite no valor máximo da obrigação, então seria multa no valor máximo de 100%. A orientação jurídica é que seja um patamar razoável. E aí isso normalmente gira em torno de 20%. É possível ser pactuado multa pelo inadimplemento. Agora, chama a atenção o índice de inadimplência dos condomínios ou não? É baixo? Chama bastante atenção, principalmente em tempos de crise que nós estamos. O débito condominial tem aumentado e isso, por consequência, afeta os demais condôminos. Por essa razão, o devedor que é intimado para efetuar o pagamento e não paga em 3 dias, ele tem o prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Além disso, nesses 15 dias, ele poderá, de acordo com o Código de Processo Civil, efetuar o pagamento de 30% do valor do débito, mais custos processuais e honorários advocatícios, e parcelar o restante em 6 vezes. Também uma previsão do novo Código de Processo Civil. Bom, melhor então é que se pague em dia esse condomínio, evitando juros, até porque agora a celeridade pede isso também. Exatamente. Agora, pela maior celeridade do rito processual dos débitos condominiais, a recomendação é que busque efetuar o pagamento ou, caso não consiga, que busque o síndico para procurar uma negociação, enfim, para não prejudicar os demais condôminos com atraso em débitos condominiais. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. Tenha um bom dia. Eu agradeço, um bom dia e boa semana a todos.